Imaginem isto. Estão na vossa lua de mel de sonho, num resort de luxo com vista para o oceano, ao lado do homem que acreditam ser o vosso par perfeito. Tudo parece saído de um conto de fadas, mas de repente, uma descoberta terrível transforma esse sonho no vosso pior pesadelo. Foi exatamente o que aconteceu com a Emma. Durante a sua lua de mel, ela descobriu que o seu marido, David, o homem encantador, bem-sucedido e carinhoso com quem casou, era na verdade um criminoso procurado. Como é que isto aconteceu? Como é que ela pôde estar tão cega durante 3 anos? Para percebermos, temos de voltar atrás no tempo, até ao dia em que se conheceram. A Emma conheceu o David num café. Ele era tudo o que ela sempre quis, charmoso, confiante e parecia genuinamente interessado nela. O namoro deles foi um turbilhão, jantares românticos, viagens surpresa, presentes caros. Ele mimava-a e fazia-a sentir-se a mulher mais sortuda do mundo. Mas, olhando para trás, os sinais de aviso estavam lá, escondidos à vista de todos. Lembram-se daquela vez em que ele se irritou com um empregado por um erro mínimo? A Emma achou que ele era apenas um perfeccionista. E as suas viagens de negócios repentinas e misteriosas, das quais ele nunca falava muito? Ela pensava que ele era apenas reservado sobre o seu trabalho importante. Ele era excessivamente protetor, ao ponto de controlar as suas amizades e verificar o seu telemóvel. Na altura, ela interpretou isso como um sinal de amor e preocupação profundos. Ele era um mestre da manipulação, isolando-a lentamente da sua família e amigos, fazendo-a acreditar que ele era o único em quem podia confiar. Cada bandeira vermelha foi habilmente disfarçada de bandeira verde. A sua generosidade era uma forma de controlo. O seu charme era uma máscara para esconder a sua verdadeira natureza. A sua proteção era, na verdade, possessividade. A Emma ignorou a sua intuição vezes sem conta, porque a fantasia que ele criou era demasiado sedutora para ser questionada. De volta à lua de mel, a verdade veio à tona de uma forma brutal. Um noticiário na televisão mostrou o rosto do David, ligando-o a uma série de crimes financeiros complexos por todo o país. O homem que dormia ao seu lado não era um empresário, mas um fugitivo. O choque foi paralisante. O amor da sua vida era um estranho, um mentiroso. A história da Emma é um lembrete assustador de que, por vezes, as pessoas não são quem parecem ser. Ensina-nos a importância de confiar na nossa intuição e a não ignorar os pequenos sinais de aviso, por mais que queiramos acreditar no conto de fadas. O que fariam se estivessem no lugar da Emma? Digam-me nos comentários. Obrigado por assistirem e não se esqueçam de subscrever para mais histórias como esta. Santorini era ainda mais linda do que nas fotos. Céu azul impossível, casinhas brancas penduradas no penhasco, pôr do sol que parecia pintado por um artista louco de talento. Nossa lua de mel estava sendo mágica. Até aquela noite. John havia saído para comprar vinho em uma vinícola local, insistindo que eu relaxasse na banheira de hidromassagem do quarto. Aproveitei para explorar nossa suíte luxuosa. Foi quando notei que ele havia deixado o cofre entreaberto, algo completamente fora do comum para alguém tão meticuloso. Dentro, encontrei passaportes. 5 deles, com fotos de John, mas nomes diferentes. Marco Venetti, David Kraus, Lucas Moreira, Alexander Petrov. E, finalmente, John Castellano, com 2 N, o nome verdadeiro que eu conhecia. Meu coração começou a acelerar. Embaixo dos passaportes, a pasta vermelha. Quando a abri, o mundo parou. Fotografias de vigilância, relatórios com detalhes precisos de rotas, horários, hábitos e pessoas. Reconheci Alessandro Marini, o magnata italiano que desapareceu há 2 anos, Carla Mendes, a deputada federal encontrada morta em circunstâncias suspeitas, Viktor Sokolov, o oligarca russo envenenado em Londres. E em cada dossiê havia notas manuscritas com a letra impecável de John. Datas, valores, métodos. Meu marido não era um consultor empresarial. Meu marido era um assassino de aluguel. Não consegui me mover, não consegui respirar. Não consegui processar que o homem que me fazia café da manhã na cama, que me abraçava durante tempestades, que chorou quando eu disse sim, era um monstro. Quando ouvi a chave na porta,
Já era tarde demais para fingir que nada havia acontecido. John entrou com 2 garrafas de vinho e aquele sorriso devastador. Mas quando viu meu rosto, quando viu a pasta aberta em minhas mãos trêmulas, o sorriso desapareceu. Por um momento infinito, ficamos apenas nos encarando. Eu procurando algum sinal do homem que amava. Ele calculando, sempre calculando. Karina, começou, com aquela voz suave que sempre me acalmava. Não, cortei, surpreendendo-me com a firmeza na minha voz. Não minta mais, pelo amor de Deus, não minta mais. Ele colocou as garrafas sobre a mesa, movendo-se com a mesma elegância felina de sempre. Mas agora eu via de forma diferente. Cada movimento era calculado, preciso, letal. Quanto você viu? Perguntou, e pela primeira vez em 3 anos não reconheci o tom de sua voz. O suficiente. Lágrimas começaram a cair pelo meu rosto. Quem é você? Quem é você de verdade? John suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos em um gesto que sempre achei charmoso. Agora parecia perigoso. Meu nome verdadeiro é John Castellano. Essa parte era verdade. Ele se aproximou devagar e todo o meu corpo gritou para correr, mas meus pés estavam grudados no chão. E sou o melhor naquilo que faço, Karina. Fui treinado desde criança, moldado para ser a arma perfeita. Não tenho família porque ela foi morta quando eu tinha 8 anos. Fui vendido para uma organização que transforma crianças órfãs em... Bem, no que eu me tornei. Um assassino. A palavra queimou minha língua. Sim. Ele não desviou o olhar. Um assassino. Mas tudo que eu te disse sobre nós era verdade. Meus sentimentos, meu amor, cada palavra. Ri, um som histérico e quebrado. Amor? Você mata pessoas. Eu mato pessoas muito ruins, Karina. Sua voz endureceu. Traficantes de crianças, terroristas, ditadores, pessoas que o sistema judicial não consegue tocar. Eu sou a justiça quando a justiça falha. Isso não te dá o direito de decidir quem vive ou morre. Não, concordou ele, e vi algo se quebrar em seus olhos. Mas alguém precisa fazer as escolhas impossíveis, e eu fui criado para ser esse alguém. Passei a noite inteira sentada na varanda, encarando o Mar Negro, enquanto John me contava tudo. Ele nasceu na Sérvia durante a guerra. Quando tinha 8 anos, testemunhou sua família ser massacrada por um grupo paramilitar. Estava escondido em um armário, segurando a boca para não gritar, enquanto seu pai era executado, sua mãe estuprada e morta, suas irmãs... Ele não conseguiu terminar essa parte. Foi encontrado por um homem chamado Dante, um agente aposentado de uma organização internacional secreta que recruta e treina órfãos de guerra. Crianças que não têm nada a perder, nada a temer, ninguém para deixar para trás. Durante 20 anos, John foi treinado. Artes marciais, idiomas, psicologia, química, tecnologia, infiltração. Ele se tornou um fantasma, capaz de ser qualquer pessoa, ir a qualquer lugar, eliminar qualquer alvo. Eu matei 47 pessoas, disse ele, olhando para as próprias mãos. Cada uma delas está documentada naquela pasta. Cada uma delas era um monstro pior que eu. Isso justifica? Perguntei, minha voz quebrada de tanto chorar. Não, nada justifica tirar uma vida. Ele finalmente me olhou, e vi lágrimas em seus olhos pela segunda vez desde que o conheci. A primeira foi no nosso casamento. Mas se eu não fizesse, centenas, talvez milhares de inocentes morreriam. Carla Mendes estava vendendo crianças para redes de prostituição. Viktor Sokolov financiava ataques terroristas. Alessandro Marini... Pare! Levantei a mão. Só. Pare! Silêncio. Apenas o som das ondas. Por que se casou comigo? Sussurrei. Por que arriscou tudo? Porque pela primeira vez em 20 anos eu me senti humano. Sua voz era pura dor. Naquela galeria, quando você falou sobre caos e liberdade, algo dentro de mim acordou. Algo que eu achava que tinha morrido com minha família. Você me fez lembrar que eu não era apenas uma arma. Que eu podia ser mais. Você me usou. Me enganou por 3 anos. Sim. Ele não tentou se defender. E vou me odiar por isso até o dia em que eu morrer. Mas meu amor era real, Karina. É real. Você é a única coisa verdadeira em uma vida inteira de mentiras.
Passei os 3 dias seguintes trancada em nosso quarto, recusando-me a vê-lo. John respeitou meu espaço, deixando apenas bilhetes por baixo da porta. Tenho um voo de volta para São Paulo amanhã de manhã. Primeira classe, tudo pago. Você não precisa me ver novamente se não quiser. Nosso apartamento é seu. Transferi tudo para seu nome. Você nunca mais precisará se preocupar com dinheiro. Sinto muito, por tudo. Você merecia a verdade desde o começo. No quarto dia, finalmente abri a porta. John estava sentado no corredor, encostado na parede, exatamente como estava quando o deixei ali pela última vez. Parecia não ter dormido, não ter comido, não ter se movido. Preciso saber uma coisa, disse, minha voz rouca. Você alguma vez pensou em me machucar, em me eliminar? Ele levantou-se rapidamente, horror genuíno em seu rosto. Jamais. Karina, jamais. Eu prefiro morrer 1000 vezes a encostar um dedo em você. Você tem que acreditar nisso. Não sei mais no que acreditar, admiti, as lágrimas voltando. Não sei quem você é. Não sei se o homem que eu amo realmente existe. Ele existe. John deu um passo à frente, cauteloso, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Aquele homem que faz café horrível, mas insiste em tentar. Que chora assistindo viva. A vida é uma festa. Que passa horas ouvindo você falar sobre arquitetura sustentável. Esse homem é real. Eu sou real. Mas você também é o outro, sussurrei. O assassino, o mentiroso. Sim, sou ambos, e vou carregar esse peso até morrer. Ele parou a centímetros de mim. Mas se você me der uma chance, Karina, juro que abandono tudo. Falo com Dante, saio da organização, desapareço. Podemos recomeçar, em qualquer lugar do mundo, como pessoas novas. As pessoas que você matou vão continuar mortas. Sim. E eu vou carregar cada uma delas na consciência. Mas não posso mudar o passado. Só posso tentar construir um futuro diferente. Com você. Fechei os olhos, meu coração sendo despedaçado em direções opostas. Preciso de tempo, disse finalmente. Preciso pensar. Quanto tempo você precisar? Ele recuou. Eu vou estar aqui, sempre. Decidi voltar para São Paulo sozinha. Precisava de espaço, de ar, de perspectiva. John não protestou. Apenas me acompanhou até o aeroporto e me abraçou como se fosse a última vez. Te amo, sussurrou em meu ouvido. Independente do que você decidir, isso nunca vai mudar. Não respondi. Não conseguia. O voo foi uma tortura de 12 horas onde não consegui dormir, comer ou pensar em outra coisa além daqueles olhos cinzentos. Em casa, tudo me lembrava John. O café que ele insistia em fazer. Os livros de arquitetura que ele me deu. A fotografia emoldurada do nosso casamento na estante. Sofia, minha melhor amiga, apareceu no segundo dia com sorvete e vinho. Você sumiu de Santorini sem avisar. O que aconteceu? Não pude contar a verdade. O que eu diria? Meu marido mata pessoas para viver? Então menti. Disse que tivemos uma briga séria, que precisava de tempo, mas Sofia me conhecia bem demais. Karina, o que ele fez? Ele te machucou? Não, respondi honestamente. Não fisicamente, mas... Sofia, e se a pessoa que você ama não for quem você pensava que ela era? E se tudo fosse uma mentira? Nenhum relacionamento é completamente verdadeiro, ela disse, segurando minha mão. Todo mundo tem segredos. A questão é, o amor entre vocês era real? Essa pergunta me assombrou pelos dias seguintes. Então, uma semana depois do meu retorno, tudo mudou. Eu estava trabalhando tarde no escritório quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Karina Castellano. A voz era masculina, com sotaque que não consegui identificar. Finalmente. Quem é você? Um amigo do seu marido. Bem, ex-amigo. Uma risada sinistra, dada. John fez muitos inimigos ao longo dos anos, querida. E você é a fraqueza dele. Meu sangue gelou. Se encostar um dedo em mim... Não vou precisar. Você vai vir comigo voluntariamente. Porque se não vier, vou matar sua amiga Sofia. Depois sua tia Márcia. Depois seus colegas do escritório. Um por um, até você fazer a escolha certa. O que você quer? Você tem 24 horas para ir ao endereço que vou te enviar. Venha sozinha. Conte para John, e todos morrem,
Entendeu? A ligação caiu. 30 segundos depois, recebi uma mensagem com um endereço em um galpão abandonado na zona portuária. Eu tinha duas opções: confiar no homem que me mentiu durante 3 anos ou deixar pessoas inocentes morrerem. Com mãos trêmulas, liguei para o único número que sabia de cor. John atendeu no primeiro toque. Karina, preciso de você, sussurrei. Agora. John atravessou o Atlântico em tempo recorde. Quando apareceu na minha porta 8 horas depois, parecia mais mortal do que nunca. Roupas escuras, expressão fria, os olhos cinzentos transformados em aço. Essa era a versão dele que eu temia. O assassino. Me conta tudo, ordenou, já sacando um laptop e equipamento que nunca tinha visto. Relatei a ligação. Ele não demonstrou emoção, apenas ouvia e anotava, os dedos voando sobre o teclado. Viktor Antonov, disse finalmente. Irmão de Viktor Sokolov. Sempre soube que ele viria atrás de mim eventualmente. Fechou o laptop com um clique seco. Você não vai a lugar nenhum. Eu resolvo isso. Ele disse que vai matar pessoas inocentes. Ele está blefando. E se não estiver? Segurei seu braço. John, não posso arriscar a vida de Sofia, da tia Márcia. E eu não vou arriscar a sua. Sua voz era absoluta. Karina, entenda. Você é tudo. Se eu te perder, nada mais importa. Absolutamente nada. Então vamos juntos, disse com uma firmeza que não sabia que possuía. Você disse que sou sua fraqueza? Então vou virar sua força. Algo mudou no olhar dele. Surpresa, respeito, orgulho. Tem certeza? Não, mas vou fazer mesmo assim. Nas próximas 12 horas, John me ensinou o básico. Como me posicionar atrás dele. Onde ficar em caso de tiroteio. Códigos verbais para comunicação silenciosa. Parecia loucura, parecia um filme de ação, mas era minha nova realidade. Quando chegamos ao galpão no horário marcado, meu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Fique atrás de mim, murmurou John, sua mão segurando uma arma que pareceu materializar do nada. Não importa o que aconteça. As portas do galpão se abriram. Dentro, 5 homens armados. E no centro, um homem alto, loiro, com olhos azuis cheios de ódio. John Castellano, disse Viktor Antonov. O fantasma finalmente aparece. Viktor, não precisa ser assim. A voz de John era calma, controlada. Seu irmão estava financiando células terroristas, matou crianças, você sabe disso. Ele era meu sangue. Viktor gritou, a compostura se quebrando. Você não tinha direito! Eu tinha ordens, e evidências, e consciência. Consciência? Viktor riu, um som amargo. Você é um assassino de aluguel falando de consciência? E ainda teve a audácia de se casar, de fingir que é humano? Eu não finjo, disse John, e sua mão livre encontrou a minha por trás das costas, apertando levemente. Ela me fez lembrar que sou humano, e é por isso que vou te dar uma chance. Deixe-a ir. Isso é entre você e eu. Não! Gritei, surpreendendo a todos, inclusive John. Eu fico. Karina? Eu disse que fico. Saí de trás dele, colocando-me ao seu lado. Você quer vingança? Quer justiça? Eu entendo. Mas matar pessoas inocentes, me usar como isca, não vai trazer seu irmão de volta. Só vai te transformar exatamente naquilo que você odeia. Viktor me encarou, confusão e raiva guerreando em seu rosto. Você não sabe de nada, cuspiu. Sei que John carrega cada morte em sua consciência. Sei que ele não é o monstro que você pensa que ele é. E sei que vingança não cura dor. Só cria mais dor. Poético, zombou Viktor. Mas inútil. Ele ergueu a arma. Tudo aconteceu em câmera lenta. John me empurrando para o lado. O estampido do tiro. John caindo. E então, algo dentro de mim quebrou. John estava no chão, segurando o ombro. Sangue escorrendo entre seus dedos. O mesmo ombro onde ele tinha aquela cicatriz que disse ser de um acidente de moto. Agora eu sabia que era de outra bala, de outra missão, de outra vida. Não! Meu grito ecoou pelo galpão vazio.
Corri para ele, cobrindo seu corpo com o meu, sem me importar com os homens armados, sem me importar com o perigo. Só importava que ele estava sangrando, que ele tinha levado uma bala destinada a mim. Karina, sai daqui! John disse entre dentes, tentando me empurrar. Corre! Não vou deixar você. As lágrimas caíam em seu rosto. Nunca vou deixar você. Que tocante, disse Victor se aproximando. O assassino e sua donzela, que desperdício. Ele apontou a arma para a minha cabeça. E então, as portas do galpão explodiram. Homens de preto invadiram o espaço, movendo-se com precisão militar. Em segundos, os capangas de Victor estavam desarmados, e ele próprio estava de joelhos, uma arma pressionada contra sua nuca. Desculpe a demora, disse uma voz com sotaque italiano. Um homem mais velho, cabelos grisalhos, olhos gentis, emergiu do caos. O trânsito em São Paulo é terrível. Dante. John suspirou aliviado, permitindo-se finalmente demonstrar a dor. Sempre com senso de timing impecável. Aprendi com o melhor. Dante sorriu. Depois olhou para mim. Você deve ser Karina. John não parava de falar sobre você. Quem é você? Perguntei, ainda cobrindo John. Dante Moretti, o homem que encontrou John há 20 anos. Seu mentor. E a pessoa que vai explicar algumas coisas. Enquanto paramédicos, aparentemente parte da organização de Dante, cuidavam do ferimento de John. Dante me levou para um canto mais silencioso do galpão. John te contou sobre o passado dele? Sim, tudo. Então você sabe que ele era uma criança quebrada quando o encontrei, destruída por trauma, consumida por raiva. Dante suspirou. Eu poderia tê-lo transformado em um monstro. Muitos fizeram isso com crianças como ele. Mas escolhi um caminho diferente. Transformá-lo em um assassino é um caminho diferente? Transformá-lo em um protetor, corrigiu Dante. A organização para a qual trabalhamos não é governamental, não segue agendas políticas. Nós eliminamos aqueles que o sistema não consegue tocar. Ditadores, traficantes, terroristas. E John era o melhor porque ele nunca perdeu sua humanidade. Ele mata pessoas. Sim, e cada morte pesa sobre ele. Porque ele se importa, Karina. Porque ele não é um psicopata sem consciência. É um homem bom forçado a fazer coisas terríveis para proteger inocentes. Dante me olhou intensamente. E então, ele te conheceu. O que mudou? Tudo. Pela primeira vez em 20 anos, John falou em parar, em ter uma vida normal, em ser apenas humano. Dante sorriu tristemente. Eu queria isso para ele. Merecia isso. Então fiz o impossível. Deletei seus registros, apaguei sua existência da organização, criei uma nova identidade completamente limpa. John Castellano, consultor empresarial, nenhum passado suspeito. Eu o deixei ir. Mas ele manteve a pasta. Um seguro de vida. Caso alguém como Victor viesse atrás dele. Dante suspirou. John queria te contar a verdade desde o começo. Mas tinha medo. Medo de te perder, de te colocar em perigo, de destruir a única coisa boa que ele tinha. Olhei para onde John estava sendo atendido, seu olhar já fixo em mim, mesmo através da dor. Então, o que ele me disse era verdade. Tudo era verdade. Cada palavra. John Castellano, o assassino, é real. Mas também é John Castellano, o homem que te ama mais que a própria vida. Ambos existem na mesma pessoa. A questão é, você pode amar ambos? Levaram John para uma clínica particular, onde médicos que não faziam perguntas trataram o ferimento. A bala tinha atravessado limpo, sem dano permanente. Ele teria alta em dias. Fiquei ao lado da cama dele durante todo o tratamento, segurando sua mão. Você não precisava ficar, disse ele quando finalmente estávamos sozinhos. Eu sei. Pode ir embora, voltar para sua vida. Eu não vou te culpar. Eu sei. Silêncio. O bipar dos monitores, o som distante de sirenes. John, comecei, minha voz tremendo. Você matou 47 pessoas. Sim. Mentiu para mim durante 3 anos. Sim. Me colocou em perigo ao se casar comigo. Sim. Sua voz era pura dor. Mas também me amou de verdade. Ele finalmente olhou para mim, lágrimas brilhando em seus olhos. Sim, Deus, sim.
Me fez sentir viva, me fez rir, me fez feliz. Era tudo que eu queria. Respirei fundo. Dante me contou que você deletou tudo, que está fora da organização. Desde o dia do nosso casamento, nunca aceitei outra missão. Você era minha missão. Construir uma vida com você. E Victor vai ser julgado pela organização. Suas próprias mãos não estão limpas. Isso acabou. Fechei os olhos, lutando contra as lágrimas. Karina, John sussurrou, sua mão apertando a minha. Não precisa decidir agora. Pode levar o tempo que... Eu te amo, interrompi. Ele congelou. Sou louca? Provavelmente. Deveria correr para longe de você? Definitivamente. Mas a verdade é, eu te amo. Amo o homem que faz café horrível. Amo o homem que chora com filmes de animação. E até amo o homem que levou uma bala por mim. Finalmente abri os olhos, encarando-o. Você não pode apagar o que fez. Não pode trazer essas pessoas de volta. Mas pode escolher quem vai ser daqui para frente. Já escolhi, disse ele imediatamente. Escolho você. Escolho nossa vida. Escolho ser apenas John Castellano, seu marido, para sempre. E os pesadelos, as memórias, o peso de tudo que você carrega? Vou carregar para sempre, mas quero carregar com você ao meu lado. Ele sentou-se com dificuldade, puxando-me para perto. Karina, eu não mereço você. Sei disso. Mas vou passar cada dia do resto da minha vida tentando merecer. Vou ser transparente, vou ser honesto, vou ser apenas eu. O homem quebrado que você de alguma forma conserta só de existir. Beijei-o então. Suave, doce, cheio de promessa e perdão e segundas chances. Vamos ter que fazer terapia de casal. Murmurei contra seus lábios. Ele riu. Aquele som lindo que me fez me apaixonar naquela galeria há 3 anos. O terapeuta vai pirar. Provavelmente. Te amo, Karina Castellano. Eu te amo, John Castellano. Todos os seus lados. Mesmo os assustadores.